Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que lhe procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, ontem, na segunda-feira santa, eu disse que começou a se delinear naquela figura de Marta, Maria, Lázaro e a presença de Jesus em Betânia, o cenário para o tríduo pascal. Até amanhã será essa preparação. Hoje, nessa primeira leitura que nós escutamos, ainda falando do servo de Javé, ele diz: trabalhei em vão, gastei minhas forças inutilmente. Então, a partir dessa primeira leitura, parece que nos vem a expressão de um aparente fracasso. É a mensagem que nos passa a primeira leitura, mas ao mesmo tempo, diante deste aparente fracasso, porque não é um fracasso genuíno, ele já aponta para qual realidade que ele deve esperar de fato. Ele deve esperar em Deus, porque é de Deus que vem a recompensa. Este aparente fracasso dito pelo profeta Isaías provavelmente estava presente também nos sentimentos de Jesus quando ele se comoveu nesta cena da última ceia. Assim, nós estamos na cena da última ceia. Vamos ver essa leitura completa na quinta-feira, mas hoje já é uma parte daquela cena, daquele momento que eles estavam reunidos ali. E o texto diz que Jesus estava comovido, porque Jesus sentia esse aparente
fracasso, porque apesar de tudo que ele fez, de todo o empenho da evangelização, ontem teve aquela experiência de Maria que derramou perfume nos seus pés e secou com os seus cabelos para ficar impregnada do perfume de Cristo que tende a espalhar naturalmente pelo mundo, e ela, como figura da igreja que quer participar do sofrimento de Cristo, do sacrifício de Cristo, também queria ficar impregnada deste perfume da missão, deste perfume da evangelização. Mesmo diante de tudo isso, agora, na Santa Ceia, Jesus está comovido, porque apesar de todo o trabalho, apesar de todo o bom odor da presença de Deus espalhado diante de tantas curas, de tantos toques, tantos sinais que ele realizou, ainda terão pessoas capazes de traí-lo. Pior ainda, no meio dos 12, um o trairá. E além deste um que será o traidor, tem aqueles que irão abandoná-lo, segundo o Evangelho de Mateus. Se vermos no Evangelho de Mateus, Pedro, no final do texto de hoje também, Jesus diz que você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Então Jesus está com o coração comovido, porque é um aparente fracasso. Irmãos e irmãs, por que eu digo que é aparente? Porque chegar no Calvário, oferecer a vida ao Pai inteiramente, é a glória de Cristo. A cruz de Cristo é a sua glória. Talvez falte a cada um de nós, como cristão, olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, para as nossas cruzes ou para a nossa cruz como glória, glória também. Porque é assim que seremos reconhecidos no céu. Lembra que o Cristo, após a ressurreição, quando ele aparece para os discípulos, quando ele aparece sobretudo para Tomé, ele pede para que Tomé toque em suas chagas. Parece-nos que no céu nós seremos reconhecidos também por nossas chagas, também por nossas feridas. Então você deve reconhecer qual é a sua chaga no dia de hoje, qual é a ferida que você reclama tanto, mas no céu você será reconhecido a partir dela, a partir de um sofrimento que você está demorando a superar, que você pede constantemente a ação de Deus, através de uma enfermidade crônica que você tem. Isso vai me acompanhar a vida toda. Talvez no céu você seja reconhecida ou reconhecido a partir disso. No céu você não ficará doente, não terá doenças, mas a partir disso, a partir de toda a vitória que você viveu, a partir de toda virtude que foi desenvolvida em você. Então, apresente a Cristo, apresente como dom, apresente como oblação, para que você não seja parte, que não sejamos parte deste sofrimento que atingia o coração de Jesus com um aparente fracasso. Não valeu de nada tudo que eu fiz, porque aqui diante de mim está um pecador, aqui diante de mim está um traidor, Judas. Pedro vai me negar ainda assim. É um aparente fracasso. Por que eu estou insistindo na palavra aparente? Porque não é um fracasso genuíno. Na verdade, é a vitória de Cristo. Carregar a cruz até o final é a nossa vitória. Que o Senhor nos conceda a graça de carregarmos a nossa cruz até o final. Agora eu quero refletir com vocês alguns detalhes, alguns poucos detalhes deste evangelho de hoje. Vocês viram que Cristo, ele molha o pedaço de pão no molho e ele oferece para Judas. É comum no meio judaico daquele tempo, no contexto da vida de Jesus, ainda naquele tempo, que um hóspede ou um convidado de honra para a festa, que ele recebesse este pedaço de pão molhado no molho, a melhor parte da refeição, que estava reservada para um convidado de honra. Então, o anfitrião da festa, aquele que convidou, ele dava esse pedaço de pão, significando a amizade devotada para aquela pessoa. Que o coração daquele que convidou estava voltado de maneira mais intensa para aquele que recebeu o pedaço de pão molhado no molho. E Jesus ele passa essa mensagem
para Judas. Esse é um gesto de amizade. Este é um gesto de acolhida para Judas. Mas neste embate entre luzes e trevas, Judas teve a possibilidade de acolher a luz ou permanecer nas trevas. Neste embate, no interior de Judas, que estava presente também na liturgia ontem, quando ele falava de vender aquele perfume por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres, mas ele não estava interessado no dinheiro aos pobres. Então, neste embate entre luz e trevas, o Filho de Deus, Jesus, encarnado, o Verbo encarnado, oferece a sua amizade, oferece inteiramente para Judas também, dizendo que todo o sacrifício que ele vai viver, toda a oferta também é por ele, mas no embate entre luzes e trevas, parece-nos e dá para perceber que Judas escolheu as trevas, mesmo o anfitrião devotando para ele todo o desejo de proximidade, todo o desejo de amizade. Então, provavelmente naquele momento, Judas tenha ficado um pouco perturbado também. E ele recebe aquele pedaço de pão e ele sai. O que acontece? Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, é o versículo 27, mas na verdade é porque ali foi o momento da decisão pelas trevas. Judas, infelizmente, escolheu as trevas. E o texto, esse texto que você pode ler depois, diz que era noite. Esse era noite não é apenas o sentido cronológico mesmo, sentido de dia e noite, de tempo, sentido temporal, mas tem um sentido teológico, porque era a noite das trevas de Judas. E, de alguma forma, era noite das trevas que Jesus viveria também, a partir de tudo que virá depois dessa Santa Ceia, vem Getsêmani, vem Calvário, vem sepulcro, mas a partir do sepulcro vem a esperança da ressurreição que ele viverá também. Irmãos e irmãs, era noite. Em que estágio da vida você está? No estágio do dia ou talvez como Judas, participando da noite também, noite das trevas, noite do pecado, noite das escolhas sombrias, noite das escolhas que te afastam da graça de Deus, que te afastam do amor de Deus, que te impedem de viver bem essa Semana Santa, que deixa o seu coração angustiado, você se perde na angústia, porque você constantemente, o Cristo tem oferecido para você a amizade como ele ofereceu para Judas. E o que nós temos escolhido? Estamos escolhendo neste embate luzes e trevas. Estamos escolhendo a luz de Cristo ou escolhemos permanecer nas trevas? Era noite. Não queiramos permanecer na noite. Esse sentido teológico da noite é um momento de separação total entre Cristo e Judas. E é por isso que ele sai dali totalmente perturbado. Assim como Jesus já estava comovido com aquela traição que ele sabia que aconteceria. Mas nós devemos pensar ainda um outro detalhe, a partir deste do pão, do Cristo que oferece a amizade para Judas, e Judas se entrega à noite, Judas se entrega às trevas, abandona a luz, tem uma outra figura. Então nós temos de alguma forma duas traições no texto de hoje. Uma já realizada, uma já concluída, só faltava o cume, essa de Judas, porque depois Jesus será preso, chegarão tudo e todos entenderão que Judas entregou Jesus. Mas tem a traição ainda na intenção. Na verdade, Cristo sofre porque ele já sabe, né? Judas já tinha a intenção de trair. Pedro não. Pedro não tinha a intenção de negar Jesus. Mas Jesus antecipa aquilo que acontecerá. 3 vezes, Pedro, por medo, vai negar o seu mestre, vai negar Jesus. Mas qual a diferença das atitudes? Primeiro, na intenção. Judas já tinha a intenção, já estava premeditado tudo o que aconteceria. Eu acredito que ontem, em Betânia, quando ele falou de dar o dinheiro aos pobres, ele já tinha essa intenção de trair Jesus. O texto afirma que ele era ladrão. E em Pedro não. Pedro diz, darei a minha vida por ti, mestre. Mas o Cristo que sonda os corações com uma palavra profunda de ciência, conhece o profundo
do coração de Pedro, mas também toda a nossa capacidade humana, tudo que nós temos humana na fraqueza, todas as capacidades que temos de negar a Deus, de traí-lo. Cristo conhece tudo isso, mas ainda assim ele acolhe. E ele diz, vira para Pedro e diz, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas vejam, Pedro não cultivou essa intenção, ele foi movido pelo medo e depois o seu coração, quando acontecer, ele recordará desse momento, ele vai se arrepender e ele vai voltar para a graça. Vai voltar para o seu Senhor. Depois será convidado ainda a conduzir, foi convidado a conduzir a igreja e ele vai conduzir com toda a força, o impulso do Espírito, o impulso do ressuscitado posteriormente. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a imitarmos Pedro e sua atitude, cultivarmos boas intenções em relação à vida em Deus e se cairmos, se tropeçarmos, se escorregarmos em algum momento em nossa caminhada, nós, como Pedro, devemos nos levantar. Queira Deus que Ele te levante para que você não viva na noite, para que você não viva nas trevas. Apresente-se ao Senhor ao final desta homilia, com seu coração contrito, totalmente voltado para a graça do Senhor que te convida nessa terça-feira da Semana Santa a se entregar totalmente, a escolher as luzes. Dentro de nós também existe este embate, luzes e trevas. Vamos escolher caminhar na luz. Apresente-se a Deus, você que nos acompanha neste momento, você que escuta essa palavra, que é lançada como semente, caindo no nosso coração, tende a produzir frutos. Não permitamos que o inimigo venha como um pássaro e roube essa semente lançada, mas que seja terreno bom. Você pode colocar por um instante até as mãos assim no seu coração, como um gesto de quem quer ter o coração de fato tocado pela palavra que salva, pela palavra que restaura. Senhor, nós escolhemos o dia, nós escolhemos caminhar no dia. E neste horário que essa Santa Missa é celebrada, meio-dia, Senhor, meio-dia, a hora do sol mais forte, que o sol mais forte da sua presença brilhe sobre nós, brilhe em nossa vida, brilhe em nossas almas, brilhe em nossa face, brilhe em nossas escolhas, para que não queiramos, para que não gestemos a intenção de traí-lo, mas como Pedro, vamos gestar a intenção de servi-lo até o fim. Ainda que este serviço seja um serviço repleto de quedas, repleto de fraquezas, mas que não seja repleto de maldade na intenção. Que não tenhamos a intenção de nos afastar de vós, de nos afastar da sua presença, mas de permanecer sempre contigo. A sua palavra nos conduza, Senhor, para que constantemente, como cantou o salmista, a minha boca anuncie a vossa justiça, ela anuncia a sua justiça e anunciará constantemente a sua justiça pelos séculos dos séculos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.